Fala aí, pessoal. Hoje eu vou explicar de forma bem simples as principais diferenças entre as habilidades dos cultivos God e Avium, o que cada um oferece e qual pode se encaixar melhor no seu estilo de jogo. Começando pela maestria, a maestria God no geral, ela vai aumentar o seu dano base de arma. Isso daí vai afetar diretamente aqui o seu ataque físico. Quando você é God, você tem mais ataque físico base. Já no Avium, a passiva vai dar 1% de crítico. Como o guerreiro tem 4, vai se acumular 4% de crítico no total. Indo para a próxima skill, a gente tem a Aura de Aço. A Aura de Aço God, ela vai aumentar o máximo de defesa física, vai de 90% para 120%. E já no Avium, em 15 segundos a gente tem aquele buff que dá 90% adicional. Então o Avium vai ficar 90% mais os 90 por 15 segundos e esse buff vai para PT. Quando ele buffa, quem tiver na área vai ganhar aquela hora extra de mais defesa física. A próxima skill é o Sutra. O Sutra é God, basicamente. Ele vai reduzir mais def e aumentar mais def. Você perde 120 de uma defesa e aumenta 180% de outra. Já no Avium ele diminui menos, então você diminui 90% de uma defesa e aumenta 150% da outra. Como é que funciona junto com a Aura? O God, como ele tem mais defesa base por conta da Aura, quando você usa o Sutra Mágico e a Aura de Aço God, você vai manter a mesma defesa física e você vai ganhar mais defesa mágica do que o Avium. Então, tipo assim, o Avium, conforme você vai se buffando e ganhando o buff dos 15 segundos, você tem mais defesa física base. Já o God, basicamente, quando eu troquei de cultivo para God, em si eu já ganhei 10k de defesa mágica. Então, o God ele é melhor para você tancar o dano que você está lidando no momento. Se está lidando contra um mercenário, você troca para o Sutra Físico, você vai ter mais defesa física. Se está lidando com classe mágica, você vai ter mais defesa mágica. O Avium ele tem as defesas bem parelhas e a Aura de Aço vira um skill de suporte. Você consegue ajudar aqui em área para o seu time. Indo para a próxima skill, o Perseguidor de Espíritos. É uma skill que eu uso bastante. Essa skill fusão, ela dá para ser usada de espada. Então, é uma skill que te dá meia barra de chi e no God reduz o tempo de canalização em 0,2 segundos. Já no Avium, ela dá 60 de chi. O Nascimento da Colina, o God vai dar uma chance de 25% de você receber 20% de crítico por 10 segundos. Já o Avium, ela dá bastante slow em quem está ao redor. O X3 termina que ele não é muito usado para dano. Como assim? O X3 é uma skill que se utiliza em outras classes mais para dar dano, porque é uma skill que para as classes físicas dá 500% de dano físico. Só que como o WR usa muito para dar dano às skills de runa, o famoso vermelhão, que são skills que elas vão reduzir metade do seu chi atual para aumentar o seu dano, essa é a nossa fonte primária de dano. E como é que funciona? Isso daqui é dano físico base, então não é o dano de arma, é o próprio ataque físico multiplicado do WR. Então termina que no God você consegue usar como uma skill defensiva, porque além do imune, além da cura que dá em ambos os cultivos, o God ele vai dar o véu, que é de 25%. Você basicamente está cortando 1/4 do dano que você recebe. No Avium vai dar um intervalo de ataque, porém as builds de guerreiro hoje em dia, quem acaba tirando o intervalo lá no peito e na bota, você consegue pegar o 5.0 com bem mais facilidade que o mercenário jogando de punho. Eu optei por nem tirar intervalo, eu já tirei nos menos 15 e nem peguei. Eu pessoalmente gosto muito do WR Spam, jogo muito de lança, espada. Então pra mim não serve, mas
X3 God, quando você está jogando de suporte, ele permite que você utilize como um recurso defensivo. Então, se você está, por exemplo, com esse setup de runa, jogando com o esmagador de exército, batendo em área, com a runa verde que aumenta o alcance, por exemplo, a minha arma tem buraco negro. Muitas vezes eu consigo abusar mais disso batendo numa área maior. E eu utilizo o Chi que eu tenho para as skills de controle e skills de suporte. Indo para o golpe distante, na versão Gold do golpe distante, a gente recebe mais dano de arma. O que é meio ruim porque essa skill ela é pouco utilizada e não é utilizada primordialmente para dar dano. Já no Wave a skill gera 20 de Chi e nunca erra. E agora uma das que o pessoal considera mais importante, eu acredito que hoje em dia nem tanto, é o rugido. O rugido God, ele não tem aquela chance de 100% de acerto, tá? O stun no caso. Por que que eu acho que hoje em dia meio que tanto faz? O stun God do WR, ele é por volta ali de 85% de chance de acertar, porém o desarme sempre vai acertar. No Wave você tem o efeito que aumenta a chance para 100%, só que gasta 35 de Chi. No God vai para 20 de Chi. Hoje em dia, como o pessoal tem muita fé, muito anti-stun, as armas de purificação e tal, termina que mesmo que o atordoamento não pegue, você tem garantia do desarme no God custando bem menos Chi. Então eu acho que é mais qualidade de vida, porque é uma skill que sempre está no cooldown. Basicamente é a skill primordial do guerreiro, então ela sempre está rodando, sempre está sendo usada. Eu gosto bastante da God porque casou muito bem para mim esse cultivo e eu não tenho que me preocupar ali, será que eu vou ter Chi para o próximo rugido? Porque na própria troca de sutra, a sobra que fica é o suficiente para um rugido. Então, resumindo, o God você tem aquele dano constante, porque o multiplicador não é de crítico e sim do dano base. Você tem uma resistência mais forte no geral, por conta do X3, por conta do combo que dá uma defesa mágica maior. E o Wave você tem mais crítico, velocidade e teoricamente um pouco mais de controle. Então, o God ele tende a ser melhor para quem curte tancar e jogar de forma mais equilibrada. O Wave ele brilha muito para quem gosta de ter aquele crítico, tem umas builds que dá para fazer. Não é legal você abrir mão de algumas coisas como nível de ataque, mas você pode pegar ali uns ADDs auxiliares de crítico. Eu não tenho, eu prefiro ADDs mais sólidos, mas tem quem faça builds de crítico que você pega tranquilamente ali 60, 70% de crítico. Isso numa classe pesada, termina que o seu dano quando pega o insano fica muito alto. Então assim, não tem como dizer que uma é melhor do que a outra. Eu troquei para God recentemente, estou gostando muito, principalmente porque eu gosto muito de jogar no front e de jogar de suporte. Então eu espero que tenha ajudado vocês a decidir qual cultivo vocês vão jogar e a gente se vê em Pangu.